Olá, bem-vindo a mais uma aula, sou o professor Elton Mafra, vamos dar continuidade aqui ao planejamento aí para a meta nossa que é o Desafio dos Ventos, tá? Eu quero recapitular um pouquinho o que foi falado nas últimas videoaulas aí. Nós destrinchamos um pouquinho sobre essa mini base, tá? Lembrando bem o seguinte, se você está em período competitivo, está só competindo, então, por exemplo, esse final de semana tem uma prova, você pode esquecer a base e você vai entrar direto no período de força, tá? Esse planejamento vai depender de que fase de treinamento que você está. Se já está no período de base, se você está muito tempo sem competir, é bacana você fazer uma base aí, tá? Mesmo que mínima, mesmo que de poucos dias, tá? Lembrando que uma base completa, ela leva, às vezes pode levar 2 meses, entendeu? Então aqui eu estou dando uma condição mínima para o seu corpo suportar as cargas de treino que vai ter para frente. Depois nós falamos das 2 semanas de força, de trabalho específico, eu dei o exemplo lá de como fazer um treino de força, um exemplo dentre tantos que existem, e o trabalho de potência, onde você começa a ganhar agilidade de prova, certo? E a aula anterior nós falamos especificamente sobre especificidade, que é você replicar no seu treino, no seu bloco de treino, no seu microciclo, aquilo que você vai usar no dia da competição, né? Nós falamos de terreno, qual o tipo de subida que vai ter no Desafio dos Ventos, como que é o tipo de terreno lá, você pensar em todas as variáveis. Poxa, de uma subida para outra, qual é o tempo de recuperação? Eu tenho que replicar isso no meu treino. Isso vai gerar experiência motora e física que você vai passar bem aquele desafio, certo? Se ficou uma dúvida sobre a aula anterior ou sobre qualquer outra, comenta aí, pergunta que a gente vai discutir um pouquinho mais, tá? Ainda há tempo. Agora, eu quero entrar especificamente no ciclo competitivo, que é ali realmente o seu último período de trabalho, que é a última semana, né? Às vezes bate um certo desespero, talvez já aconteceu com você ou com quem você conhece. Caraca, eu preciso fazer um volume essa semana para eu andar bem no Desafio dos Ventos. E tem pessoas que sentem isso mesmo psicologicamente, essa pressão de ter que andar muitos quilômetros para conseguir performar. Isso nem sempre é preciso. Tem que avaliar isso aí com bastante critério, porque senão você vai gerar um desgaste metabólico aí, às vezes até orgânico, que você não vai recuperar, você não vai ter tempo. Pode até se sentir bem. Por exemplo, na prova você chega lá e fala, nossa, caraca, eu me senti muito bem, só que você perdeu lá a capacidade de potência, de contração, você não está com a musculatura totalmente recuperada, tá bom? É fato que você pode estar pensando assim, ó, se você acompanha muito o mundo da bike. Ué, Elton, mas espera aí, como que o Avancini conseguiu correr no sábado? Para quem conhece, o Henrique Avancini é campeão brasileiro e mundial. Como que ele conseguiu correr no sábado, em alto nível, e ele correu no domingo e ganhou uma maratona? É claro, o planejamento que é feito com ele, que não é de agora, ele já vem preparando para essas provas de etapa. Tanto é que os últimos 2, 3 anos aí, ele tem andado muito bem na Copa Epic, que é uma prova de etapas de 6, 7 dias, 8 dias, que você todo dia anda no seu limiar ali ou acima durante muitos momentos. Uma outra prova disso é a Copa do Mundo. O cara vai lá, corre na sexta-feira à tarde, né, horário do Brasil aí meio-dia, mais ou menos igual foi a última na França. Ele corre no XCO ali de X tempo de sprint ali, correu essa prova curta. Sábado ele vai para a pista, ele anda na pista, logicamente ele tem que fazer isso. No domingo ele corre de novo. Então ele está treinando, ele está com a periodização preparada para suportar essa carga de treino. Se você tiver, ótimo, tá bom? Eu tenho alunos que treinam comigo que no sábado o cara faz um treino em zona 3 com alguns estímulos para correr no domingo. E no domingo ele está num nível de performance excelente. Porém eu tenho outros que têm a necessidade de descansar. O cara não faz nada naquele dia. Tá? Então depende muito da maneira com que você conduz os seus treinamentos e o seu histórico passado aí. Uma coisa eu te digo, não queira inventar nada na semana da prova. Não queira inventar nada, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos entrar na semana competitiva, que a nossa meta é o Desafio dos Ventos, dia 29/9, certo? Tá preparando aí, já deixou na geladeira, escrito aí para você olhar todo dia a meta? Vamos lá. Essa semana competitiva nós temos 7 dias, vamos falar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na semana anterior, que foi a semana de especificidade, você teve o estímulo, né?
O estímulo, geralmente, nós fazemos ele no sábado ou no domingo, porque é o dia que tem mais tempo. Então você pode escolher sábado ou domingo. Como essa semana agora é a semana competitiva, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, na semana anterior, se possível, deixa o teu último estímulo aqui, ó, no sábado, porque é mais um dia de recuperação para você. Então, ao invés de 6 dias de recuperação, você vai ter 7, tá? Primeira dica bônus que eu dou. Então, se a gente for elencar aqui, ó, a primeira, ó, é recuperação. Lembrando, de acordo com o histórico que você tem, tá bom? De treino e de vida em cima da bike. Segundo, se você fez lá no sábado um treino muito intenso, replicando o que você vai ter no evento, em termos de tempo de duração e como a gente comentou, a segunda-feira você tem que fazer um descanso. Ou você faz um descanso ativo, que você vai fazer um giro bem solto, bem leve, zona Z1 ali, 65% da frequência, ou você realmente descansa totalmente, tá? Vai do que você tem de experiência. Na terça, o ideal é que você faça uma ativação muscular, tá? E quando eu falo ativação muscular, não estou querendo dizer musculação especificamente, não, em cima da bike mesmo. E de preferência que nessa semana você rode na bike de competição. Por que na bike de competição? Tem muita gente que tem 2 bikes, né? Eu rodo com uma bike mais simples, mais pesada, e na competição eu vou com a minha bike mais top. Rode na sua bike de competição, que você vai ter que começar a fazer adaptação nela, tá? Senão você chega lá no dia, você não está se sentindo bem com a postura, uma série de fatores. Você vai fazer o que nesse dia aqui? Um treino regenerativo. E que zona? Zona Z1, mais ou menos aí, ó, 65% a 70% da sua PE. A sua percepção de esforço é um giro realmente leve, você não vai fazer força em demasia. Agora aqui que está a cereja do bolo, ó. Mais ou menos na quarta, e você tem que sentir isso, tá? Ele pode ser feito na quarta, na quinta, tá? Se você vem da periodização completa. Nesses 2 dias, você tem que pegar um dia para fazer algum estímulo para acordar a sua musculatura. Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer, por exemplo, ó, você começa lá com 20 minutos de aquecimento, eu vou pôr um AQ aqui para você entender que é aquecimento. Um aquecimento. Então esse aquecimento você vai, igual a gente explicou anteriormente, ativar a tua musculatura de forma geral, perfeito. E depois dos 20 minutos, você vai fazer alguns estímulos curtos. Então, por exemplo, 15 segundos de explosão de força, onde você vai acelerar a bike. Então você pode usar peso demais, você pode usar cadência muito alta. O importante é que você quebre aquela homeostase do seu corpo. Você mostra para ele que você está precisando de uma demanda energética maior. Então você vai fazer quanto disso aqui? Você pode fazer ali, ó, 6 estímulos de 15 segundos com 2 minutos de recuperação, tá? Esse, gente, é um exemplo que eu estou te dando. Existem vários. Dependendo do nível do treino do atleta, você pode fazer até 1 minuto de estímulo, até 2 minutos. E depende, você vai controlar, nesse caso, qual é a intensidade desse estímulo, tá? O que você não pode ali é ter uma depredação muscular muito grande, que vai gerar para ele dias de recuperação, que pode dar até 72, 84 horas, tá? Mas estímulos pequenos, que não vai ocasionar isso, não tem problema, de acordo com a tua experiência. Fez isso, você termina o treino lá com o tempo proposto que você tem, se for 1h30, 2 horas, você vai terminar em zona 2 aqui, ó, tá? 75%, 80% no máximo ali, ou no máximo 80%, tá? Esse treino, ele vai acordar a tua musculatura, ele vai ativar a sua musculatura, isso é importante fazer na semana competitiva. Tem gente que geralmente nessa semana tira volume, tira intensidade e não faz nada. O seu corpo acaba ficando um pouco preguiçoso, isso não é ideal, tá bom? Se você fez isso na quarta, você percebeu que segunda você descansou, nossa, eu estava cansado no final de semana. Terça você subiu na bike, você está meio preguiçoso. Quarta você subiu, fez 20 minutos, o corpo está bem. Opa, bora pro estímulo. Se o corpo não estiver bem, faz um treino igual na terça e você joga ele para quinta-feira, tá bom? Para você sentir o seu corpo. Se você fez isso, quinta você tem opções, de acordo com o volume que você está acostumado a pedalar. Ou você faz um descanso de novo, um descanso novamente, ou você replica um treino parecido com terça aqui, de mais soltura, leve, de até 1 hora, 1h30, no máximo, com intensidade bem baixa. Tira esse dia para bater papo com um amigo, para conversar, fazer o que você gosta, certo?
Sexta-feira, dependendo de como você estiver fisicamente, eu gosto daqui ter um descanso. Logicamente, hein? Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Depende muito da carga de treino que você está acostumado. Se você é um atleta que roda aí 300 km por semana para cima, você pode pedalar todos os dias. Você só vai mudar a intensidade. Se você é um atleta que pedala menos, de 250 para baixo, o ideal é que você tenha mais dias de descanso durante a semana para você conseguir performar no domingo, tá? Que é a sua meta, né? Qual que é a meta? Ó, dia 29 do 9, o desafio 200. A meta não é essa? Certo? Então, para você performar aqui, você tem que trabalhar um pouco mais o descanso. Então, se aqui você fez o giro de novo, que a gente chama aí de regenerativo, certo? Aqui você descansou e domingo e sábado. Sábado você vai ativar de novo a musculatura. Se você estiver dormindo na cidade do evento, no caso do Desafio dos Ventos, vai lá na largada, pega o seu kit, faça o primeiro trecho da prova, faz ali os primeiros 5 km, 10 km. Você vai fazer o que aqui? Ó, de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos. E o que você vai fazer nesse dia? Você vai girar um pouquinho, você vai soltar a perna, fazer algumas pedaladas em pé, fazer algumas acelerações muito curtas, de 2, 3 segundos, de forma de realmente sentir o seu corpo para o dia seguinte. Você vai testar a calibragem do pneu de acordo com o terreno. Poxa, o terreno aqui é meio arenoso, nossa, então tem que usar a calibragem X. Poxa, o terreno aqui está com muito pedregulho, vou ter que usar a calibragem Y. Então é o momento de você aproveitar para sentir o evento e fazer o setup da sua bike ali. Certo? Não é um dia de fazer força, é um dia de preocupar com a recuperação de forma completa, de saber assim, poxa, eu estou sentindo muito bem. Uma coisa que eu gosto aqui com meus alunos de consultoria, se você tiver a condição de estar na cidade, nesse dia, você vai fazer primeiro a largada, conhece ali, e você vai achar onde vai ser o ponto de aceleração, onde que a moto vai dar o start no evento. Naquele momento, faça ali, simule uma largada ali de 100, 200 metros, para você entender o seguinte, qual lado da pista eu tenho que me posicionar, qual é a marcha que eu tenho que arrancar aqui quando tiver com o pelotão. Então, se você tem um mínimo de experiência, vai saber avaliar isso aí, tá bom? Outro ponto que você tem que ir no dia do evento também, mesmo que você viaje no dia, chega, pega o kit, corre, mas vai ver a chegada. Você tem que conhecer pelo menos o último quilômetro da chegada, para saber o seguinte, poxa, a chegada vai no funil, a chegada é em subida, a chegada é em descida, é em plano, a chegada não tem sprint, vai chegar e vai funilar muito antes, não dá tempo. Então você tem que se posicionar antes, tá? Isso aqui, ó, é uma dica aí que eu acho que é uma dica valiosa para você evitar acidente e às vezes evitar perder uma colocação no finalzinho ali. Às vezes um transtorno que você vai embora e passa o mês inteiro pensando, nossa, eu devia ter ido lá ver esse posicionamento, né? Fechamos a última semana, nós falamos aí de diversos assuntos de forma assertiva no assunto que a gente se propôs a trabalhar, mas existe um leque de opção muito grande a ser trabalhado, que a gente pode desenvolver ao longo dos dias e mais conhecimento, eu acho que vai gerar para você mais resultado, principalmente mais satisfação nas pedaladas, beleza? Eu agradeço, tá? Até o próximo vídeo. Se você quiser comentar aí, mandar uma dúvida, um questionamento, ou às vezes discutir o assunto mais profundo, manda aí que a gente debate junto, tá bom? Abraço, até o Desafio 200 aí, dia 29/9. Ó, eu quero dar um recado específico para você e falar rapidamente de uma experiência que eu tô tendo. 99% das pessoas que me procuram, elas perguntam assim, ó, Elton, eu não tenho muito tempo para treinar, vale a pena eu ter consultoria ou planejamento de treino? Eu te falo agora, é igual dinheiro. Quanto menos dinheiro nós temos, mais você tem que planejar onde você gasta. Você não pode dar um tiro errado. E o treino é a mesma coisa. Se você só tem durante a semana 3 dias para treinar, ou 2, e 1 no final de semana, ou 2, a sua periodização, o seu planejamento tem que ser fechadinho, você não tem margem para perder tempo. Entendeu? Então você precisa. O que eu quero te dizer é que nós estamos trabalhando num projeto bem legal, que é a formatação de um curso que vai ter aulas, como que você vai aprender a planejar a sua temporada. Seja ela
do meio de temporada para frente, a temporada inteira, vai ser um curso totalmente online que você vai ter as ferramentas adequadas para poder fazer o teu planejamento. Tá bom? Eu vou gerar conhecimento para você relacionado desde o início da sua base até no período de competitivo e transição de temporada, tá? Se você gosta da ideia, acha que isso vai ser útil para você ou para alguém, se inscreva aí nos canais Desafio dos Ventos, YouTube, no Facebook, nos nossos e-mails, responda o e-mail para mim falando que você tem interesse nisso, que você vai receber essa oportunidade. Não vai ser aberto a muitas pessoas, vai ser um grupo muito seleto, tá? Porque você vai ter uma atenção especial, você vai ter acesso a conversar comigo aí, tá bom? Responda isso aí se você tem vontade ou não, que nós falaremos pessoalmente. Abraço!